Bom, pessoal, olá. Como combinado, nós vamos agora, nessa aula, finalizar a parte de álgebra booleana. Então, só para a gente retomar a ideia, o que nós vimos é que o trabalho do George Boole veio no sentido de tentar sistematizar de uma forma simbólica, pegando os moldes da álgebra normal, buscar as leis internas do pensamento, né, as leis que regem o pensamento. Algo que, num primeiro momento, a gente associa diretamente ao intelecto do homem, né? Ou seja, é algo intrínseco a esse lado, digamos assim, mais abstrato do ser humano. Não é algo mecânico, não tem uma regra muito bem definida, que é mais uma coisa de propensão natural de certas pessoas de ter aquele dom natural da palavra, de argumentar de forma muito mais elaborada, muito mais assertiva do que outras pessoas. Quando, na verdade, o que o Boole tentou mostrar é que tem todo um mecanismo por trás disso, e esse mecanismo que ele tentou provar é o mecanismo no qual leva ou gera conclusões que sejam válidas, ou seja, uma argumentação muito bem pautada, muito bem definida, né, lastreada em premissas que sejam válidas ou não, e daí tu pode tirar uma argumentação que vai te levar a uma conclusão que seja lógica, ou seja, dedução pura e simples, que aparentemente, como eu acabei de falar, estava mais ligada a esse lado mais abstrato do ser humano, do raciocínio, que a gente não tem muita, eu diria, conhecimento, né? E aí a gente acha que é uma coisa escapadiça, né? Algumas pessoas conseguem ter isso, outras não, e quem tem que se vangloriar, e quem não tem que se conformar. E, na verdade, o que ele estava tentando mostrar é que tu pode sistematizar essas situações de uma forma algébrica. Nós vimos que algumas dessas leis que tem na álgebra booleana são exatamente iguais a algumas leis que tem na álgebra convencional. No entanto, algumas outras não têm nada a ver. Cada uma tem suas peculiaridades e algumas similaridades, mas a questão principal aqui é que ele pautou a álgebra dele todinha em cima de variáveis que têm um caráter dual, ou seja, variáveis que só podem ter dois possíveis estados, ou é verdadeiro ou é falso, né? Falando especificamente da nossa álgebra de proposição, né? Nós vimos também que ele partiu primeiro de uma álgebra de classes, né? A gente viu vários exemplos lá, coisas brancas, ovelhas, né? E aí você fazia as operações lógicas, mas o que nos interessa do ponto de vista para entender a eletrônica digital, ela está baseada na álgebra de proposição, tá? Ou o que a gente chama de álgebra booleana. E aí nós provamos algumas dessas leis. Por exemplo, nós sabemos, já entendemos a lei da idempotência, né? Quando uma variável tem uma soma lógica com ela mesma, ou seja, uma agregação dela com ela mesma, ou uma acelação dela com ela mesma, vai dar a mesma coisa. Essa é uma propriedade que você vê também na álgebra convencional, como, por exemplo, o 1, ele tem essa característica idempotente na nossa multiplicação, né? A gente viu também sobre as operações, porque é através das operações que eu relaciono variáveis booleanas com constantes, ou variáveis com variáveis, sendo que essas variáveis representam proposições, e a partir das operações eu chego numa conclusão, ou seja, ao realizar uma ou mais operações sobre variáveis ou sobre resultado de proposições iniciais, a gente pode avaliar em que situações aquilo lá pode ser verdadeiro ou não. Ou seja, eu atribuo um nível de veracidade para essas coisas, tanto para as premissas, as proposições iniciais, quanto o resultado, que seria uma proposição composta. Ou seja, quando eu tenho proposições e faço uma operação sobre elas, me gera uma outra proposição, que eu vou avaliar, dependendo das minhas premissas iniciais, quando é que ela seria válida, quando ela seria verdadeira. Vai estar condicionada às premissas iniciais. Ok? Então vamos dar sequência aqui nessa história. Então vamos pegar um exemplo coloquial do dia a dia para a gente tentar aplicar essa ideia, para a gente possivelmente tirar alguma conclusão ou ver a praticidade disso daqui. Tá? Então vamos lá.
eu tenho uma lista de compras para ser feita. Imagina que a tua mãe te deu uma lista de compras, te deu dinheiro e disse, olha, está aqui a lista de compras e eu quero que tu faça essa compra. E aí a gente vai traduzir isso para o mundo booleano e vamos aí tentar tirar conclusões. Então, o que nós fizemos? Nós pegamos as classes todas, carne, pão, biscoito, doce, tudo que está na lista, e estamos associando a uma variável ou um literal. Ou seja, toda vez que agora eu quiser me referir a pão, eu vou utilizar a variável literal y. E assim para os outros aqui. E aqui nessa tabela, a gente tem os locais, que eu também vou identificar por letras, e eu tenho aqui nas colunas, tem os produtos, que eu estou identificando pelas minhas literais aqui, certo? Então, o que essa tabela está te dizendo? Que no supermercado, eu posso comprar esses produtos aqui, na farmácia eu posso comprar esse produto, na padaria eu posso comprar esse produto, no açougue eu posso comprar esse produto, ou se tu quiser olhar por coluna, tu pode dizer que T é manteiga. Manteiga pode ser comprado tanto no supermercado quanto na padaria, tanto faz, mas a informação está aqui, ou seja, aonde eu posso comprar o quê, tá certo? Então a gente vai usar essas duas informações aqui para tentar fazer uma tradução para o mundo booleano disso e daí tirar alguma conclusão. Vamos definir a proposição que é a principal, que é essa que eu quero avaliar, se as compras foram feitas ou não. Então eu vou definir uma variável S, e essa variável S, ela representa uma declaração compras feitas. Em que situações esta variável ou esta proposição vai ser verdadeira? É isso que me interessa. A gente sabe que é quando todos os produtos forem comprados, mas eu quero pegar essa informação aqui da tabela, certo? Então vamos lá. Então, olhando item a item. Então, para comprar manteiga, que é o T, eu sei que eu posso comprar isso ou no supermercado A ou na padaria. Tenho dois lugares possíveis. Então, se eu definir proposições associadas a isso, do tipo assim, A, ir ao supermercado, e C, vai à padaria, eu posso exprimir o ato de comprar manteiga, que eu estou chamando de S manteiga, como sendo igual, né? Estou descrevendo da forma booleana, S da manteiga é igual a mais B. Porque o ato de comprar manteiga vai ser verdadeiro se eu for no supermercado, ou eu for na padaria, ou se eu for nos dois. Então tem uma agregação aqui, uma ideia de agregação. E se eu quisesse agora fazer para dois produtos ao mesmo tempo, ou seja, eu vou criar uma nova variável que vai ser verdadeira quando eu comprar manteiga e açúcar. Qual é a expressão para comprar manteiga? Qual é a expressão para comprar o açúcar? Manteiga eu compro no supermercado, na padaria. Enquanto que o açúcar eu compro somente no supermercado. Eu sei que vai ter uma seleção entre eles, né? Isso quer dizer o quê? Conjuntamente. Uma seleção. Não basta eu só comprar açúcar, não basta eu só comprar manteiga, tem que ser manteiga e açúcar. Então a gente já viu lá que, no caso da manteiga, eu posso comprar tanto no supermercado quanto na padaria. Então isso descreve a compra da manteiga. Eu posso comprar aqui, ou eu posso comprar aqui, ou eu posso comprar nos dois. Nessas situações, esta operação lógica, né, que é de agregação, vai me dar verdadeiro. Ela só vai dar falso quando não for nem no supermercado e nem na padaria. E no caso do açúcar, a gente viu lá que só pode ser comprado no A, ou seja, o açúcar só pode ser comprado no supermercado, então só tem uma variável, isto aqui. A descrição de eu comprar manteiga e açúcar, ela é dada por essa expressão booleana aqui, ó. Isso aqui só vai ser verdadeiro quando, se eu tenho uma seleção aqui, ó, o que vai acontecer? Eu já sei que uma operação do tipo AND, o resultado dela só vai ser verdadeiro quando ambas forem. Quando é que essa aqui vai ser verdadeira? Toda vez que A for igual a 1, ou seja, toda vez que eu for no supermercado. E aqui, quando é que ela vai ser verdadeira? É quando 0, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 1. Quando é que isso aqui vai ser verdadeiro? Toda vez que uma delas for verdadeira, ou a outra for verdadeira, ou as duas. Nessas três situações vai ser verdadeiro.
Então, isto aqui só vai ser verdadeiro quando ocorrer uma dessas três situações aqui e isso aqui, conjuntamente, certo? E aí, para a lista toda ser feita, eu posso pensar assim, olha, eu acabei de fazer, está querendo fazer uma expansão, né? Então, eu estou olhando só de um produto, me deu uma expressão booleana. Se eu peguei um produto e outro, eu tenho outra expressão booleana que tem uma seleção entre eles, porque eu quero que os dois sejam comprados ao mesmo tempo. Então, o S, que é compras feitas, implica dizer que eu comprei manteiga, e açúcar, e remédio, e doces, e biscoito, e pão, e carne, conjuntamente. Não pode ser uma ou outra. Ou eu tenho tudo, e aí essa declaração essa vai ser verdadeira, ou nada feito, certo? Então, basicamente, eu tenho seleção entre os produtos. Então, como é que seria isso? A mais C seria da manteiga, ou seja, eu posso comprar tanto no supermercado ou na padaria. A do açúcar eu só posso comprar no supermercado. E B, que é o remédio, deve ser, logicamente, a nossa farmácia, né? É o B. E A mais B, que é o doce, que eu posso comprar tanto na farmácia quanto no supermercado, e assim vai para os outros. Mas eu consigo ver que, olha, que eu tenho seleções entre eles, porque eu quero comprar a manteiga, e comprar o açúcar, e comprar o remédio, e comprar o doce, e comprar o biscoito, e comprar o pão, e comprar a carne ao mesmo tempo, somente quando todos esses resultados lógicos aqui parciais forem verdadeiros, simultaneamente é que a minha compra estará sendo feita, ou essa variável que descreve compra feita vai ser verdadeira. Mas notem, isso daqui é um possível resultado, porque se a gente parar agora de pensar somente de forma booleana e olhar, inspecionar isso aqui de maneira mais detida, sem se atrelar a esse tecnicismo, eu posso simplesmente dizer o quê? Eu quero comprar essa lista aqui. O que eu faço? O que eu preciso fazer? Ora, basta eu inspecionar aqui, olha. Eu vejo que aqui no supermercado eu consigo comprar praticamente todos os produtos, à exceção de um. Posso comprar esse é o único que eu não compro, é o V, que é o remédio. Eu só encontro na farmácia. Então, uma outra forma de resolver esse problema, ou seja, ter as compras feitas ou ter essa proposição sendo verdadeira, falando de forma coloquial, basta eu passar no supermercado e depois passar na farmácia. Eu consigo fazer tudo. Agora tentar escrever isso através de proposições. Então, olha só, essa é uma expressão válida que a gente chegou olhando caso a caso, mas a gente poderia, se a gente for mais esperto, a gente pode fazer simplesmente assim, né? Para as compras serem feitas, ou seja, essa for verdadeira, basta eu passar no supermercado e também na farmácia. Pronto. A vezes B. Seleção. Pronto, resolveu o meu problema. Qual é o ensinamento que a gente tira daqui? Primeiro, se eu inspecionar melhor, existem outras formas, ou outros trajetos, ou outras estratégias que eu poderia também utilizar que me daria a compra feita. Então, há outras combinações que geram essa sendo verdadeira. Onde a última, esta aqui que nós estamos mostrando, é a mais simples. Se tu pensar em termos de argumentação, eu posso argumentar e dar uma volta enorme para chegar onde eu quero, ou eu posso ser um cara muito mais assertivo, muito mais conciso, muito mais objetivo e falar de forma simples, olha, é isso, acabou-se. Pronto, falei a mesma coisa com menos volta. Aqui é exatamente a mesma história. Eu posso ter várias opções para tornar essa variável booleana S verdadeira, mas vai ter uma que vai ser a mais simples, a mais concisa. E quando a gente estiver falando sobre questão de hardware, vocês vão ver por que é tão importante a gente ter esta mais simples. Conclusão. Dada uma expressão booleana, é possível simplificá-la através de leis booleanas, se ela já não for a forma mais simples. Então, eu consigo ver aqui, olha, se eu olhar em termos de expressão, eu tenho certeza que se essa expressão aqui é equivalente a essa aqui grandona é equivalente a essa,
eu tenho certeza absoluta que existem, eu posso aplicar as leis booleanas, teoremas, para, a partir dessa, eu simplificar e chegar nessa expressão. Com certeza, seleção equivalente a meios, através dos teoremas e dos postulados, de simplificar ela. Este caso aqui já não é possível, porque ela já está na forma mais reduzida possível. E aí vem a pergunta, né? Primeiro, como saber se já não é a expressão mais simples? O que eu tenho já não é mais simples. Aqui, a gente consegue ver facilmente que essa expressão pode ser reduzida e a gente consegue ver facilmente que essa expressão já está no mínimo. Eu não posso mais fazer nada aí. Mas vai ter outras expressões booleanas maiores, mais complicadas, que tu não tem como só no olhar saber se ela é a forma mais simples ou não. Como é que eu sei? Somente através da experiência, né, da aplicação das leis booleanas. Como é que eu fico bom para manejar uma bicicleta? Tá andando de bicicleta. Quanto mais eu ando de bicicleta, mais eu fico bom em andar na bicicleta. Simples assim, a mesma coisa aqui. Então vamos agora para a implementação em hardware da álgebra de proposição, que é isso que nos interessa. Ou seja, eu tenho uma máquina que possa aplicar ou sintetizar as chamadas leis do pensamento, e daí eu tirar conclusões, eu tomar ações a partir de um conjunto de premissas ou de informações primitivas. Mas antes, bora tentar fazer um contexto para ver como é que o cara que desenvolveu isso chegou nisso, chegou a associar hardware com um arcabouço teórico como esse, que é a álgebra booleana, porque na época em que o Boole desenvolveu a álgebra booleana, a álgebra de proposição, foi bem recebido, né, uma coisa interessante e tudo mais, mas do ponto de vista prático não tinha aplicação nenhuma. E aí o nosso personagem de agora, num dado momento, ele percebeu que ele poderia pegar essa teoria, vamos dizer assim, obscura, ou que estava jogada ali num canto da biblioteca, ele poderia utilizar ela como um arcabouço teórico para fazer com o que ele queria. Vamos ver lá. Bom, qual é o contexto? É o sistema telefônico. No início, as linhas telefônicas eram vendidas aos pares, bem lá no início mesmo. Ou seja, não fazia sentido eu comprar uma linha se eu não tivesse com quem falar. Então, geralmente, até porque era um produto caro, ainda não tinha sido massificado, então ele meio que vendia aos pares. Eu comprava, sei lá, um telefone para mim e eu colocava também um telefone lá para casa da minha mãe. E aí, a companhia ia lá e esticava uma linha da minha casa para a casa da minha mãe, assim eu podia falar com ela. Agora, se eu quisesse também poder falar com a minha tia, que morava em outra casa, o que eu teria que fazer? Eu tinha que pedir para a companhia telefônica fazer mais uma comunicação com ela também. E aí, digamos que eu quisesse que a minha tia falasse com a minha mãe, eu teria que puxar uma outra linha também. E aí, digamos que eu tivesse uma filha mais velha, eu queria falar com ela também, né? Eu queria também que a minha tia, minha mãe, pudesse falar com ela também. E aí a coisa vai aumentando, né? Então, nota, 4 usuários, eu já tenho uma montanha de linhas. Se eu tivesse mais um usuário, meu amigo, quisesse falar com ele, né, e ele fosse também amigo da família, e aí tu teria todo esse emaranhado de ligações, e isso vai embora. Resultado disso, está sintetizado nessa foto bem aqui, ó. Essa aqui é uma foto de Nova York na virada do século XIX para o XX, e o céu basicamente era fio para tudo que é lado, né? Coisa praticamente surreal hoje em dia, né? Ou seja, o sistema não tinha como ser escalável, não teria como eu expandir. Ia ter tantas linhas que não tinha como esse sistema ser disponibilizado para uma massa muito grande de gente, maior do que já estava. E aí que se pensou numa ideia de mudar essa topologia, que era uma topologia ponto a ponto, se pensou numa topologia em que, a partir dos usuários, todas as linhas vinham em direção a um ponto comum, ou seja, se concentravam no ponto comum, que é a ideia da central telefônica. Então, a linha dos usuários convergindo para um local só. Os usuários eram ligados manualmente, ou seja, lá na central eu fazia as conexões de um usuário para outro que quisessem falar. Ou seja, eu tinha uma mesa de comutação, era basicamente uma matriz de ligação, onde eu pegava esses fiozinhos aqui, se eu quisesse esse usuário aqui falar com esse daqui, eu pegava um fio e um jump, jogava daqui para cá e agora eles estavam conectados. Aí a coisa foi aumentando à medida que tinha cada vez mais usuário, né? As centrais que eram pequenas passaram a ficar cada vez maiores, ter mais usuários, mais atendentes.
para fazer isso, né? Mas a comutação, que a gente chama, era feita totalmente de forma manual. Aí se criou a central telefônica automática, porque novamente o sistema foi crescendo, humanamente começou a ficar impossível de fazer todas as conexões para todas as chamadas que estavam ocorrendo a todo momento. Então tinha inicialmente centrais que eram totalmente mecânicas, que eram tipo como se fosse um relógio, com engrenagens, e as engrenagens iam sendo movidas pelo um sistema de descagem automática, que a cada usuário tinha agora um número, e esse número fazia referência à central, e entre outras coisas, e ao digitar o número, esse conjunto de engrenagens já se movendo e já te ligava o teu fio automaticamente com o outro de destino. E aí tem uma história que até hoje não se sabe até onde é lenda e até onde é verdade, mas a central telefônica automática ela foi criada por um cara que ele era dono de uma funerária, uma cidade lá, não lembro agora, dos Estados Unidos. Na cidade tinha 2 funerárias, a dele e do concorrente dele, e a mulher do dono dessa outra funerária, ela trabalhava como atendente telefônica na central da cidade. E aí o que acontecia? Qualquer pessoa que ligasse para lá para pedir e dissesse assim, olha, me ligue com o serviço funerário, o que ela fazia? Ela sempre chaveava para a loja do marido, nunca para do outro. E aí esse cara viu que ele estava perdido, porque ele não conseguia nenhum cliente através do telefone. E aí, por conta disso, ele tentou pensar numa maneira de não ficar dependente da telefonista, e aí ele teve a ideia do que seria a central telefônica e pediu a ajuda de um relojoeiro para montar um sistema mecânico na qual pudesse ser feito isso. Daí que surgiu a nossa central telefônica. Aí a ideia da central telefônica foi melhorando cada vez mais. Antes ela era totalmente mecânica. O que acontecia? Toda vez que tu tem partes móveis, tem problemas de quebra, depois de um tempo não funciona direito, ela demora. Tudo que tem parte móvel tem inércia, e aí a velocidade sempre é limitada. E aí, lá pelos anos, acho que 40, alguma coisa, se criou uma central telefônica automática através de relés. Relés é esse carinha aí que tem esse jeitão. Ele basicamente é uma chave, da mesma forma como as engrenagens funcionavam. Só que ele trabalha através de um princípio eletromecânico. Então ele consegue ser muito mais rápido do que um sistema totalmente mecânico, apesar de ainda ter partes móveis. Então qual é a ideia básica? Eu tenho 2 circuitos aqui. Um circuito aqui e um outro circuito bem aqui. E bem aqui, mais e menos, eu tenho uma fonte bem aqui. Né? E esse aqui eu tenho uma chave. Estou vendo que é uma chave. Aqui eu tenho uma bobina. Toda vez que eu passo uma corrente através de um fio condutor, eu tenho a passagem de corrente elétrica, mas a corrente elétrica gera em torno dela um campo magnético. Se a corrente é constante, eu vou ter um campo magnético constante. Se ela for variável, é um campo magnético que se expande e se colapsa. A gente não está falando desse segundo caso, está falando do primeiro. Tem uma corrente passando, eu tenho um campo magnético em volta. Como é que a gente faz para aumentar esse campo magnético para que eu tenha uma atração magnética mais forte? É se eu enrolar esse fio fazendo uma bobina. E aí, dentro da bobina, vai ter a formação de um campo magnético, e se eu tiver uma parte metálica próximo dele, toda vez que ele se tornar um ímã, ele vai atrair. Então, a lógica era o seguinte, através da chave eu conseguia ligar ou desligar o eletroímã. Então, toda vez que a chave não estava pressionada, ele estava desligado, e ao ser desligado, olha, eu ligava este contato aqui, ó, com esse fio bem aqui, ou seja, eu fechava o circuito daqui para cá. E aqui teria alguma coisa. Né? Agora, se eu ligasse a bobina e ele virasse um eletroímã, atraía essa parte móvel, e aí eu fechava o circuito agora para cá. Então, esse NC e NO, normalmente fechado, normalmente aberto. Ou seja, eu conseguia controlar 2 circuitos, e através de um sistema de matriz de chaveamento, eu conseguia, por exemplo, ligar este cara com este cara, ou este cara com este cara, através de um sistema como se fosse barras laterais verticais e horizontais,
e o sistema de relé para conectar elas. Então, dependendo se estava fechado ou aberto, eu ligava com um, eu ligava com outro, e através desse esqueminha a gente conseguia ligar um usuário para outro. Como eu tinha agora um sistema eletromecânico, era muito mais simples, né? Mas a gente consegue ver que isso aqui continua sendo uma chave, ou seja, liga e desliga, né? E aí que entra o nosso carinha. Claude Shannon, ele se formou tanto em engenharia elétrica quanto matemática, e em 1937 ele apresentou a dissertação dele de mestrado, que tem o título de Análise Simbólica de Relés e Circuitos Chaveados. Bom, ele trabalhava na Bell Labs, e aí ele se defrontou com um problema que era da época. Eu tinha um sistema muito grande de relés para fazer a comutação entre os usuários, e os caras, na época, eles não tinham alguma forma de identificar como é que eles poderiam prever, a partir de uma demanda futura, como é que o que eles deveriam ter em termos de capacidade da nossa central telefônica, e também eles não tinham como saber se o que eles criaram em termos de infraestrutura, se aquilo ali estava subdimensionado ou superdimensionado. Ou seja, eles criaram uma estrutura para atender as chamadas, mas se tivesse que haver, ou toda vez que houvesse uma expansão necessária desse sistema, ele não tinha um meio para fazer isso de uma maneira sistemática, para ele, logicamente, poupar recursos e fazer somente aquilo que era realmente necessário. Eles não tinham nenhum arcabouço teórico para avaliar essas coisas. Outra coisa interessante dele é que, num dado momento, ele teve contato com o Alan Turing, que é o cara que teve a ideia dessa questão da computação e tudo mais, né? Mas, enfim, vamos nos ater aqui a 1937, quando ele tem essa dissertação falando sobre análise simbólica de relés. Vamos ver aqui. Então, na dissertação dele, basicamente, ele provou duas coisas. Ele provou que a álgebra booleana pode ser usada para descrever simbolicamente arranjos de relés. Por quê? Nessa altura do campeonato, vocês conseguem visualizar. O relé é uma chave. Chave só tem dois possíveis estados. Então, se eu tiver um arranjo de relés, em que alguns estão fechados e outros estão abertos, eu posso descrever cada um desses relés através de proposições, que podem ser verdadeiras ou falsas, e da concatenação deles eu poderia tirar uma expressão lógica e daí saber manejar eles, certo? Ou seja, agora, a partir da recuperação, né, você tomar a álgebra booleana como um arcabouço teórico, eu tinha toda uma sistematização para trabalhar com variáveis booleanas, ou seja, um problema físico ele poderia ser transportado totalmente para um universo abstrato, digamos assim, onde eu poderia analisar ele de forma sistemática e daí tirar uma conclusão que tivesse um impacto lá no circuito físico. Como, por exemplo, se eu tenho uma expressão que descreve esse circuito, eu poderia analisar a expressão e ver que ela pode ser reduzida. Se ela pode ser reduzida e ela está associada com o circuito físico, implicaria dizer que o circuito físico que eu tenho pode ser reduzido, pode ser otimizado. Só que ele não provou só isso. O bacana é que ele conseguiu provar que o contrário também era verdadeiro. Ou seja, nesse primeiro momento aqui, nesse primeiro item, eu estou dizendo que algo físico pode ser descrito de forma simbólica. Mas ele provou também que o contrário era verdadeiro, ou seja, um sistema físico pode sintetizar, ou pode ser uma implementação de algo completamente abstrato. Então, no primeiro caso aqui, como eu falei, o sistema telefônico poderia ser otimizado e planejado de forma matemática, de forma abstrata, mas com todo um arcabouço consistente para fazer isso. E, no segundo caso, arranjos de relés podem sintetizar e resolver problemas da álgebra booleana. Isso levaria ao quê? Uma representação física das operações simbólicas correspondentes. Então, se, por exemplo, eu tivesse toda uma sistematização sobre uma argumentação válida, eu poderia ter uma máquina que, aspas, pensasse. Porque se ela sintetizar essa argumentação lógica através de relés, eu poderia dizer, aspas, que ela está pensando. Beleza, vamos ver aqui os detalhes agora. Então, a analogia entre a álgebra de proposição e os circuitos com chaves, como eu já falei, né? Na álgebra booleana, ou seja, no aspecto simbólico, a qualquer momento, uma variável booleana qualquer, ou ela é verdadeira ou ela é falsa.
né? Aquela ideia aristotélica que não pode ser e não ser ao mesmo tempo. Ou ela é uma coisa ou ela é outra. Agora, do ponto de vista do aspecto físico, se eu pegar uma chave, que pode ser, por exemplo, um relé, a todo momento uma chave desse tipo, que é normalmente aberta ou normalmente fechada, que a gente chama, ela, a todo momento, ou ela vai estar fechada ou ela vai estar aberta. E esses pontos A e B seriam circuitos aí, né? Então, ou a todo momento que ela está fechada, ela liga o circuito A ao B, ou ela estando aberta, ela não liga. E, novamente, eu tenho um caráter dual aqui, fechado, aberto, né? Liga, não liga, ou se tu quiser pensar em termos de resistência, ela estando fechada, a resistência é nula, é como se fosse um curto. Se ela estiver aberta, não passa a corrente, né? Assumindo que é um circuito elétrico, a resistência é infinita. Mas tem um caráter dual do mesmo jeito. Então, notem que a relação entre esses dois é total. Se eu assumir o que a gente chama de lógica positiva, eu vou dizer que um circuito aberto é falso, ou zero, posso representar de forma simbólica como zero, ou o circuito fechado, verdadeiro. Nada me impede de representar de forma diferente, né? O circuito aberto como sendo verdadeiro, o circuito fechado sendo falso. Tá? Isso seria o que a gente chama de lógica negativa. Mas, comumente, a gente assume lógica positiva. Então, agora eu tenho condições de representar de forma física algo simbólico, falso e verdadeiro, ou algo simbólico pode representar algo na prática, no dia a dia. E aí a gente vai assumir chaves que a gente chama normalmente abertas, ou seja, se eu não fizer nada com ela, ela está aberta. Se eu faço uma ação mecânica sobre ela, ou eletromecânica, ela se fecha, tá bom? Eu posso ter, esse é o tipo de chave que a gente chama normalmente aberta. A normalmente é fechada, se eu não fizer nada, ela está fechada, se eu atuo sobre ela, ela abre. Então, beleza. Então, o que o Shannon propôs para fazer síntese das operações lógicas que são via de regra simbólica. Na álgebra booleana, no aspecto simbólico, o que a gente tinha? X vezes A é uma conjunção, uma seleção, né? Como é que eu faria isso aqui? Porque isso aqui está me dizendo o quê? A conclusão ou o resultado dessa operação vai ser verdadeira quando ambas as proposições forem. Como é que eu posso sintetizar essa ideia do ponto de vista físico? Ora, se ambas têm que ser verdadeiras ao mesmo tempo, no aspecto físico, através de chaves, seria conectando chaves em série. Eu consigo ver aqui, ó. Se eu fizer um circuitinho aqui, vamos assumir um circuitinho bem aqui, eu tenho uma alimentação, e aqui, digamos que eu tivesse uma lâmpada. Para eu representar do ponto de vista físico, o resultado aqui físico, tá? Se a lâmpada acender, porque isso é verdadeiro, se a lâmpada estiver apagada, porque isso é falso. Ora, quando é que a lâmpada vai acender? Ora, ela só vai acender quando a chave X e a chave Y ao mesmo tempo estiverem fechadas, porque nessa situação vai poder fluir uma corrente e, consequentemente, vai gerar luz através da lâmpada, através do filamento da lâmpada, certo? Então, notem que isso é uma sintetização, do ponto de vista físico, de algo abstrato. Eu posso fazer também o contrário, né? Eu tenho uma coisa física e eu interpreto isso do ponto de vista simbólico. Vamos agora para a operação O. Do ponto de vista simbólico, a gente tem essa expressão que descreve uma operação de agregação. E o que isso aqui está me dizendo? O resultado da operação vai ser o quê? A conclusão disso aqui vai ser verdadeira, sempre que ao menos uma das proposições também for verdadeira, ou seja, se x for verdadeiro, ou se y for verdadeiro, ou se as duas forem verdadeiras ao mesmo tempo, o resultado vai ser verdadeiro. Como é que seria a síntese de hardware disso? Como é que eu poderia fazer isto aqui? Utilizando chaves que representariam as minhas variáveis booleanas, fazendo conexões em paralelo de duas chaves. Consigo ver aqui, ó, novamente, se eu fizer um circuitinho aqui, com uma fonte, e novamente aqui uma lâmpada, que representaria o resultado, eu consigo ver que a lâmpada vai acender se eu fechar essa chave, ou se eu fechar essa chave, ou se eu fechar as duas, né? Nessas três situações, a minha lâmpada acenderia, ou seja, chaves em paralelo,
sintetizam ou é uma forma de implementar a operação de agregação ou de disjunção. Do ponto de vista físico, o circuito entre A e B estará fechado quando ao menos uma das chaves estiver. E o NOT, como é que eu faria o NOT? Do ponto de vista simbólico, a gente tem que a nossa operação unária, complemento de x seria isso aqui, x barrado, e o que eu digo? A conclusão ou a saída é sempre o contraditório da entrada. Se na entrada é verdadeiro, a saída vai ser falsa e vice-versa. Como é que eu faço isso do ponto de vista físico, assumindo que eu tenho uma chave normalmente aberta? Seria assim, ó. E aqui o circuitinho que a gente teria seria uma coisa assim. Teria um circuito aqui, novamente a minha bateria e a minha lâmpada, vem aqui. Quando é que essa lâmpada iria acender? Eu consigo ver que a lâmpada acende toda vez que fluir corrente no circuito externo. E o que eu preciso fazer para que isso aconteça? Esta chave bem aqui, ela tem que estar aberta. Toda vez que ela estiver aberta, só vai fluir corrente pelo circuito externo ligando ela, ligando a lâmpada. Quando ela fecha, agora eu aqui tenho um circuito que a resistência é nula, então, consequentemente, toda a corrente vai querer passar por aqui e não vai querer vir mais pelo circuito externo. Consequentemente, a lâmpada não vai acender, ou do ponto de vista simbólico, posso dizer que esta proposição, esta variável vai ser falsa, ou seja, esta variável bem aqui simbolizada pela lâmpada vai ser verdadeira toda vez que a chave estiver aberta ou for falsa. E toda vez que a chave estiver fechada ou for verdadeira, a lâmpada vai ficar desligada ou vai ser falsa, ou seja, contraditória. O circuito entre A e B estará aberto quando a chave estiver fechada e fechado quando a chave estiver aberta. Então aqui eu tenho, olha, a síntese dos postulados da álgebra booleana a partir da interpretação a nível de hardware, assumindo que o circuito fechado quer dizer falso, circuito aberto quer dizer falso, circuito fechado quer dizer 1. Então olha só, vamos lá. 0 vezes 0, ou seja, a seleção de 0 e 0 dá 0. O que isso quer dizer do ponto de vista de interpretação de hardware? O que é um circuito aberto? É isso aqui. Um circuito com uma interrupção. Está aqui, um circuito aberto. Isso aqui é uma representação física da ideia de falso ou de nada. E, no nosso caso, um curto-circuito implica dizer, a nível físico, a ideia de tudo ou verdadeiro, tá bom? Agora, uma chave, sim, pode ter dois estados, então ela faz referência a uma variável booleana. Então, voltando para cá, 0, seleção com 0 me dá 0. O que isso quer dizer? Eu tenho um circuito aberto, outro circuito aberto, e como é que eu implemento a operação do tipo AND? Coisas em série, certo? Então, um circuito aberto em série com outro circuito aberto forma um circuito aberto, isso é lógico, né? Um circuito aberto em série, ou seja, a saída de um e a entrada do outro, em série com outro circuito aberto, vai me dar um circuito aberto, ou seja, no caso aqui, a representação de uma lâmpada, a lâmpada sempre vai estar desligada. Outro teorema, né? Ou melhor, postulado. 1 mais 1 é igual a 1, ou seja, eu faço a agregação do todo com o todo, vai me dar o todo, vai continuar sendo o todo. Como é que eu faço isso? 1 implica dizer circuitos fechados, e a operação de OR implica dizer em paralelo, ou seja, um circuito fechado em paralelo com outro circuito fechado forma um circuito fechado. Então, no desenho aqui, em paralelo, né? Entrada com entrada, saída com saída. Isso que é um circuito em paralelo. Pronto. Um circuito fechado em paralelo com um circuito fechado vai me dar 1. Vamos lá para o outro. 0, seleção com 1 é a mesma coisa que 1 seleção com 0 que me dá 0, né? Se eu tenho nada, eu faço uma seleção do todo, ou seja, eu quero saber o que tem em comum o todo com nada, a gente sabe que não tem nada, não tem nada em comum, então vai me dar 0. Então, isso quer dizer o quê? Um circuito aberto, que é o meu 0, em série com um circuito fechado. Essa lâmpada vai acender? Não, nunca. Porque eu tenho um circuito aberto aqui.
Apesar desse estar fechado sempre, esse aqui está aberto sempre, então não vai ter corrente passando, consequentemente, a lâmpada não acende, que é a representação daqui, do resultado dessa operação lógica de End sobre essas duas constantes. Então, um circuito aberto em série com outro fechado, em qualquer ordem, não importa a ordem, eu poderia mudar essa ordem, botar o circuito fechado aqui, o circuito aberto, e ia dar do mesmo jeito. Forma um circuito aberto. E o outro dual desse, 1 mais 0 é igual a 0 mais 1, que vai dar 1. Ou seja, se eu faço a agregação de tudo com nada, em qualquer ordem, vai me dar tudo. Então, como é que eu faria? Um circuito fechado, em paralelo com o circuito aberto, vai me dar um circuito fechado. Esse é o que está dizendo aqui, né? Ou seja, um circuito aberto com um circuito permanente fechado me dá um circuito fechado, ou seja, um circuito aberto em paralelo com o circuito fechado vai ter, essa lâmpada sempre vai acender, sempre vai estar acesa. Mais dois aqui, né, dos postulados. 0 mais 0, lógico, né? Me dá 0, ou seja, se eu faço a agregação de nada com nada, vai me dar nada. E a interpretação disso, a implementação disso do ponto de vista físico, é um circuito aberto em paralelo com outro circuito aberto, vai me dar sempre um circuito aberto, né? Então, aqui no caso, eu poderia fazer isso aqui, ou seja, nesse caso, essa lâmpada nunca vai acender. Ou seja, aqui vai ser falso. E por último, 1 vezes 1 me dá 1, ou seja, a idempotência, né? Um circuito fechado em série com um circuito fechado me dá um circuito fechado, né? Isso também é lógico, né? Seria um circuito fechado em série com outro circuito fechado me dá aceso, né? 1, me dá 1. Ora, eu consigo ver aqui que a idempotência do ponto de vista físico quer dizer algo que é redundante, né? Eu poderia tirar uma desses circuitos aqui e ainda assim funcionaria, né? É justamente essa ideia aqui, né? 1 vezes 1 é igual a 1. Não me dá 1 ao quadrado. Ok. Seguindo aqui, vamos agora para os teoremas. Então, o teorema A vezes 0 é igual a 0, ou seja, implica dizer o quê? Uma variável booleana, seleção com 0, vai me dar 0, ou seja, elas não têm nada em comum. Nada que ocorra simultaneamente nas duas, consequentemente o resultado é 0. Como é que eu faço isso? A gente já viu que variáveis booleanas são representadas por chaves e constantes por um curto ou um aberto, né? Então, aqui seria o quê? Uma chave em série com circuito aberto vai me dar um circuito aberto. Pouco importa se essa chave está fechada ou ela está aberta. A ligação desse ponto aqui, à esquerda, com esse aqui, vai estar sempre aberta por causa desse circuito aqui. E esse aqui, A vezes 1 igual a A, ou seja, se eu fizer a seleção, tendo todo, eu fizer a seleção de A, vai me dar A, né? Se eu tenho todos os habitantes de Belém, e dentre eles eu escolho aqueles que moram no Guamá, o resultado vai me dar o quê? Aqueles que moram no Guamá. Como é que eu faço isso? Uma chave em série com um circuito fechado vai dar sempre como resultado o próprio estado lógico da chave, né? Olha aí. Quando é que esse ponto vai estar ligado com esse ponto? Toda vez que a chave for verdadeira. E quando esse ponto está desligado, desconectado desse ponto? Quando a chave for falsa. Se a chave está fechada, o circuito está fechado. Se a chave está aberta, o circuito está aberto. E essa aqui da idempotência? A vezes A igual a A. São chaves, só que tem que ser iguais, né? Ou seja, são chaves sincronizadas. Quando uma fecha, outra fecha. Quando outra abre, outra abre. Daqui eu consigo ver que eu tenho novamente uma redundância. Eu só precisava de uma das chaves. Mas chaves sincronizadas, implemento fisicamente esse teorema aqui, né? O teorema da idempotência. E como é que seria o princípio aristotélico? Algo não pode ser e não ser ao mesmo tempo. Como é que eu implementaria? Se eu tenho uma operação do tipo END, são chaves em série. No caso aqui, seria uma chave que são sincronizadas, mas são complementares. Quando uma abre, a outra fecha. Quando uma fecha, a outra abre. Assim, eu consigo ver que a todo momento, como elas são complementares, o circuito daqui para cá sempre vai estar aberto. Nunca vai fechar.
porque uma delas, a todo momento, sempre vai estar aberta. Vamos lá, para os próximos. 0 mais A é igual a A. Ou seja, se eu agrego nada com alguma coisa, me dá alguma coisa. Como é que eu vou fazer isso? Eu tenho um curto-circuito em paralelo com uma chave, me dá o estado da chave. Vamos ver aqui. Se eu tenho um circuito aberto, nunca vai passar fluxo de corrente nenhum aqui. Consequentemente, se eu tiver uma bateria desse lado e do outro lado uma lâmpada, por esse circuito aqui ela nunca vai acender. Mas ela pode acender por esse, dependendo se a chave está aberta ou fechada. Ou seja, o resultado da lâmpada acender vai estar diretamente ligado ao fato da chave estar fechada. Mais um. 1 mais A é igual a 1. Se eu faço a agregação do todo com uma parte, vai me dar o todo. Então, como é que eu faço? Um curto-circuito em paralelo com uma chave vai me dar sempre um circuito fechado. Agora eu consigo ver aqui facilmente. Né? Se a chave está fechada ou está aberta, pouco importa. Eu tenho sempre esse caminho aqui à minha disposição para eu mandar corrente para a minha lâmpada. E essa aqui é a idempotência da operação de soma lógica. Duas chaves em paralelo vai me dar o estado da chave. Ou seja, são chaves sincronizadas. Quando uma está fechada, a outra está fechada também, porque elas são a mesma coisa. E essa aqui, A mais A contraditória é igual a 1, ou seja, a todo momento, a soma lógica de algo que é e algo que não é, vai ser sempre 1, vai ser sempre verdadeiro, porque a gente sabe que uma variável booleana, ou ela é falsa ou ela é verdadeira, ou seja, se isso aqui for falso, eu sei que isso aqui vai ser verdadeiro, e vice-versa. Então, se eu fizer uma soma lógica de 0 com 1 em qualquer posição, sempre vai me dar 1. Como é que eu faço isso? Chaves sincronizadas, só que complementares, ou seja, quando uma fecha, a outra abre e vice-versa. De tal forma que sempre, não importa aqui ou não importa, ou aqui em cima ou embaixo, eu sempre vou ter um caminho para a corrente fluir. Se eu tivesse uma lâmpada aqui do lado, ela sempre estaria acesa. Beleza, então, uma vez que a gente já entendeu isso aqui, vamos agora pegar o resultado daquela nossa brincadeira com a lista de compras, e agora que a gente tem já a nossa expressão sintetizada, vamos fazer, a nossa expressão booleana, vamos agora pegar esta expressão e criar um circuito que simula o que implementa ela. Então, o que a gente vai fazer? Tem a nossa expressão aqui, e aí a gente já sabe que a operação do tipo AND implica dizer em, do ponto de vista físico, em coisas em série, né? Saída de uma, entrada da outra. Síntese da operação booleana mais externa, né? Que eu estou olhando aqui, ó. Eu estou fazendo AND de certas coisas aqui. Então, sempre quando a gente vai sintetizar alguma coisa, a gente sempre vê pelo caráter mais externo. O que está aparecendo aqui é uma coisa assim. Eu sei que S é operações do tipo AND ou de seleção de algo. Ah, mas o que tem aqui? Aqui tem A mais C, aqui tem A, aqui tem AB, enfim. Tem várias coisas aqui. Quando eu estou fazendo a síntese, eu venho ao contrário. Eu venho da operação mais externa para mais interna, tá bom? Agora, o que tem dentro dos parênteses? Tem a agregação, que do ponto de vista físico a gente implementa como sendo coisas em paralelo. Agora a gente vai juntar essas informações, abrindo as caixinhas como se fosse uma madriótica, né? Eu tenho no nível mais externo coisas em série, mas o que são essas coisas? Quando eu abro a caixinha, eu vou olhar o que tem dentro, né? Ou dentro dos parênteses. Então vamos lá. Digamos que eu vou usar para definir as proposições lá do meu problema da compra, logicamente por chaves, as minhas variáveis booleanas, e eu vou ter um sistema aqui elétrico, que eu tenho uma alimentação ligada ao ponto A, e no ponto B eu tenho um LED com uma resistência, ou seja, um LED, um sinal luminoso. Eu consigo perceber aqui claramente que esse LED vai ligar toda vez que eu conseguir fechar esse circuito entre A e B aqui. E aí, o estado do meu LED, que só tem 2, vai me representar a minha variável geral, que é o de compras feitas. Se o LED estiver aceso, implica dizer que o S é verdadeiro. Se o LED estiver apagado, implica dizer que o S é falso. Então, circuito externo entre pontos A e B, que deve ser conectado por chaves. Minha proposição mais genérica,
que é justamente associada ao S. LED está aceso, eu olho para o LED, ele está apagado, então implica dizer que naquele momento esta declaração é falsa. Agora, se a declaração é LED está aceso e eu olho para ele no determinado momento e ele está aceso, então implica dizer que essa declaração naquele momento é verdadeira. E, mais especificamente, o S, o estado físico do LED, está fazendo referência lá ao compras feitas do nosso S, lá da nossa expressão booleana. Então, beleza, vamos agora fazer como é que seria o arranjo de chaves aí para eu implementar fisicamente aquela expressão booleana que me faz referência à nossa nota de compras. Então, vamos lá. Tenho isso aqui. Do ponto de vista simbólico, eu tenho que S é formado por 4 variáveis booleanas. Eu consigo ver aqui A, B, C e D. Tenho 4 variáveis booleanas. Se eu tenho 4 variáveis booleanas, eu vou precisar de 4 chaves. Tipo de chave usada, normalmente aberta. E aí eu vou associar isso aqui, né? Se ela não está pressionada, o circuito está aberto. Se ela for pressionada, o circuito está fechado. Ou seja, se eu não atuar sobre ela, o circuito está aberto. Se eu atuar sobre ela, o circuito está fechado. E aí eu vou ter as minhas proposições primitivas associadas a cada uma dessas chaves que representam as minhas variáveis booleanas, ok? Porque, nota, se eu não tiver as proposições, eu não tenho como interpretar o estado das minhas entidades físicas. Agora, se eu associar uma proposição a ela, eu posso associar o estado da chave a o nível de veracidade da proposição que ela representa. Então, se eu tenho 4 chaves, eu vou ter 4 declarações ou proposições. Chave 1 está pressionada, chave 2 está pressionada, chave 3 está pressionada, chave 4 está pressionada. Por que eu estou fazendo isso? Porque se a declaração é chave 1 está pressionada e eu olhar no circuito e ela não estiver pressionada, implica dizer que esta proposição é falsa naquele momento. Agora, se ela estiver pressionada, é porque a minha declaração é verdadeira. Uma vez que a gente já identificou como a gente vai fazer de forma física, o que a gente teria seria isso. Ó. Então, vamos olhar um por um aqui. Ó. Primeira parte. Primeiro eu tenho o quê? Coisas em série. Todo esse arranjo de chaves, de um ponto de vista mais genérico, elas estão em série. Eu estou mostrando aí. Saída de uma, entrada na outra. Saída de uma, entrada na outra. Eu posso olhar isso aqui, todas elas como uma caixinha. Coisas em série. Algumas delas são formadas somente por uma variável booleana, então é uma chave direta, não tem problema. Mas tem outras que é o resultado de uma operação lógica, então por isso que eu estou dizendo aqui, dentro tem uma caixinha. Agora, se eu quiser abrir essa caixinha, o que tem que ter dentro dessa caixinha? A operação de soma lógica com C, do ponto de vista de físico, implica dizer 2 chaves, e essas chaves estão em paralelo. Se uma delas, ao menos uma delas, estiver fechada, eu vou ligar o circuito daqui para esse ponto bem aqui. A mesma coisa serve para todas as outras que estão entre parênteses aqui, né? Todas são mais lógicas, então eu teria chaves em paralelo, chaves em paralelo, chaves em paralelo. Chaves diferentes aqui, tá bom? Então, basicamente, essa seria a implementação física, ou a síntese, desse aspecto simbólico aqui, ou dessa expressão simbólica, que faz referência a um processo de compras. Mas eu poderia ver ao contrário, né? Eu poderia dizer assim, esse circuito físico tem uma interpretação simbólica, dada por essa expressão booleana. Ou ele pode ser descrito de forma simbólica pela expressão booleana. E aí, se tu pegar sobre essa perspectiva de algo físico ser descrito de forma simbólica, eu agora posso aplicar as leis booleanas sobre essa expressão de tal forma que eu possa simplificar o meu circuito. Né? Então, vamos lá. Vocês conseguem perceber que nesse sistema físico aqui eu gostaria de ter o menos chaves possível, porque quanto mais chaves eu tiver, mais tempo vai demorar para comutar. Além do mais, quanto mais chaves eu tenho, mais problemas eu vou ter, de desgaste e tudo mais, né? Então a manutenção seria mais complicada. Então se eu tivesse um circuito otimizado que fizesse a mesma tarefa, chegasse no mesmo resultado, mas com muito menos hardware no meio, é muito melhor. Vamos ver como é que a gente pode ver isso aqui, ó.
eu tenho conjuntos de chaves que são iguais. Isso aqui é uma situação hipotética, né? Mas imagina que esse A tivesse ligado com esse A, com esse aqui, com esse aqui, com esse aqui, de tal forma que toda vez que eu fechar isso aqui, tem que fechar aqui, 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 porque é como se fosse a mesma chave. Então, nota, eu tenho 3A mais B ocorrendo na minha expressão. Desculpa, A mais C, né? Eu posso fazer associação livre aqui. É um teorema válido da álgebra booleana também, né? Eu posso botar isso aqui em qualquer ordem, de tal forma que eu poderia visualizar essa expressão aqui, ou eu poderia arranjar ela como sendo assim, ó. Não vai mudar nada. A mais C que multiplica A mais C que multiplica A mais C que multiplica o restante, certo? A gente está vendo aqui, ó. O que eu estou vendo aqui? Eu sei que o resultado dessa operação aqui vai me dar verdadeiro ou falso, ou seja, o resultado de uma operação sobre proposições me dá uma nova proposição, ou uma nova variável booleana, que aqui eu estou chamando de delta, mas podia chamar de x, do que quer que seja. O que interessa é que aqui eu estou vendo o quê? A operação, a propriedade da idempotência. É isso que eu estou vendo. Consequentemente, eu posso ficar só com uma delas, né? Do ponto de vista físico, o que isso estaria me dizendo? Eu tenho 3 coisas iguais, do ponto de vista simbólico, que da impotência me dá só uma delas, né? Isso, vezes isso, vezes isso, vezes isso, todos iguais me dá um só. Ou seja, eu simplesmente poderia, do ponto de vista físico, ver que elas são redundantes. Consequentemente, eu posso sumir com esses caras aí, ficar somente com um deles. O que mais? A e B. Se vocês olharem aqui, ó, se A e B fecharem ao mesmo tempo, ou seja, estiverem fechados, a minha lâmpada vai acender. Por quê? Se o A fechou, isso aqui vai fechar também, isso aqui vai fechar também, isso aqui vai fechar também. Ou seja, eu tenho um caminho para a corrente por aqui, fechei aqui, e os outros estão fechados, mas o A ainda está aberto. Agora, se eu fechar o B também, eu vou ter um circuito por aqui, eu vou ter um circuito por aqui, e, consequentemente, a minha lâmpada vai acender. É justamente a mesma ideia que a gente chegou lá anteriormente, né? Essas chaves em paralelo eu poderia simplesmente jogar fora também e me ater somente a isso. Ou seja, este circuito aqui que eu fiz da implementação direta da minha expressão primeira, eu posso chegar num circuito assim, que vai realizar exatamente a mesma operação. É um circuito equivalente, dá o mesmo resultado, só que agora eu tenho só 2 chaves contra 2, 4, 6, 8, 10, 12. Então, de novo, é aquela história. Posso ter uma casa com 46 colunas ou uma casa com 5 colunas nos locais adequados. Uma expressão booleana reduzida, na sua forma reduzida, tem como síntese um circuito também mais simples. Então, perceba agora a ideia, como essa ideia do Boolean caiu como uma luva para o problema das centrais telefônicas, né? Agora eu poderia representar a minha circuitaria toda através de expressões booleanas, aplicar os postulados e os teoremas para simplificar ela, e a expressão booleana me diria qual é o circuito que eu poderia utilizar que era o mais simples, o mais otimizado para o meu problema. Então, aqui, em perspectivas 2, né, circuito 1 da aplicação direta, né, da síntese direta da expressão booleana original, e o circuito otimizado. Ambos dão o mesmo resultado, só que a gente consegue ver aqui claramente que um é muito melhor do que o outro, né? O da direita é mais eficiente, por quê? Reduz o número de chaves usadas, menos conexões a serem feitas, por conta disso ele vai ser mais rápido, vai gerar menos ruído, se o chaveamento gerar um ruído, vai ter menos problema de manutenção, ou seja, só tem a ganhar aí. Então, a ideia do Boolean veio no sentido de tu ter um arcabouço teórico na qual eu possa prever, possa analisar, ou eu possa implementar o circuito mais adequado. E se tu fizer o processo contrário, eu tenho um circuito, e esse circuito pode representar algo extremamente complexo,
como, por exemplo, um encadeamento de ideias. Então, expressões booleanas versus síntese via circuitos com chaves. Se sempre há um circuito associado a uma expressão booleana, então a simplificação da expressão booleana me leva a um circuito otimizado ou uma redução ou uma simplificação do meu circuito necessário. Resumindo, né, toda essa ladainha que a gente viu aqui, as leis da lógica formal permitem-nos julgar situações, atribuindo a elas um nível de veracidade. Assim, eu consigo chegar a conclusões e toma-se decisões baseadas na razão dedutiva. Se A é maior do que B e B é maior do que C, a minha conclusão, não posso ir para outro lugar, não existe outra possibilidade a não ser concluir que A é maior do que C também. Penso, logo existe, né? E aí o Boole, o que ele propôs? Propôs uma sistematização consistente, ou seja, um arcabouço teórico consistente, da lógica formal, onde a mesma é descrita e aplicada através de álgebra, ou seja, ele criou um aspecto simbólico para representar o encadeamento de ideias, o encadeamento de pensamentos, ou, como ele falava, as leis do pensamento. Né? Assim, matemática e lógica, isso é um aspecto importante, matemática e lógica tornam-se sinônimos se as variáveis seguirem os princípios da lógica formal. Então, as operações que a gente faz são operações algébricas, só que a interpretação delas é no sentido lógico, verdadeiro e falso. Então, a partir das ideias do Boole, se conseguiu ligar essas duas coisas, o aspecto matemático e o aspecto lógico. Já o Shannon, o que ele fez? Ele provou que uma máquina formada por chaves poderia sintetizar ou implementar descrições booleanas ou uma descrição abstrata. Assim, a máquina poderia realizar lógica através de matemática, ou vice-versa. Ou, como a gente fala, através de operações lógico-matemáticas. Ele provou também que as leis booleanas poderiam ser usadas para descrever e simplificar o projeto de uma máquina formada por chaves. Ele mostrou que a ligação entre máquina e lógica booleana é uma via de mão dupla. Então, se as informações forem representadas por uma sequência de coisas de dois estados, no nosso caso bits, uma máquina poderá processá-las através do mesmo tipo de tarefa. Só um tipo. Qual é o tipo? Operações lógicas e matemáticas. Eu percebo como as coisas se ligam, né? Uma luva perfeita para a mão. A máquina será implementada através da hierarquização de chaves, tendo a menor complexidade possível por conta da aplicação das expressões booleanas. Então, a máquina também pode dizer, né? Se eu realizo lógica, eu penso. Então, logo eu existo. Aí pode vir uma outra máquina dizer para ela assim, né? Então, brincadeiras à parte, eu espero que tenha ficado claro agora como as coisas se ligam. Eu tenho informações que são codificadas, são descritas através de elementos que só têm dois estados. As máquinas trabalham com um sistema de chaves que representa de forma simbólica as coisas somente por dois estados. E mais do que isso, através da ideia de Boole, eu conseguiria fazer o quê? Somente um tipo de operação, uma classe de operação para processar essas informações, que é através de operações lógico-matemáticas, ou seja, a teoria de Boole mostrou que matemática e lógica podem ser vistas como faces de uma mesma moeda. Então, consequentemente, só para ligar agora com o que a gente já viu, nós vimos lá em codificação e aritmética que todo tipo de processamento que eu posso fazer em informações digitais é através de aritmética básica. Então, notem que o ciclo se fecha totalmente. Uma máquina que pode fazer operações lógico-matemáticas, ela pode processar informações que estão no formato digital. E aí, para a gente finalizar, bora ver uma aplicação da síntese das leis booleanas no aprendizado de máquina, que foi um projetinho que o Shannon fez quando ele estava lá na Bell Labs, que foi conhecido como rato de Shannon.
Vocês viram lá a ideia, né, dele de criar um ratinho inteligente, mas o interessante é ver como a ideia de um conjunto de relés ou de sistema de chaveamento pudesse criar, registrar essa informação acerca do que o ratinho deveria fazer para sair do labirinto. E aí, caso alguém não saiba sobre mitologia, né, a ideia do nome Teseu para esse ratinho é porque ele tem que sair do labirinto, e Teseu é o nome do herói grego que matou o Minotauro, né? Ele foi lá de Atenas para a cidade lá de Creta, onde tinha o rei Minos, e lá no subsolo do palácio dele tinha um labirinto que lá ficava preso um dos filhos que ele teve com um animal lá, não lembro agora, uma semideus, alguma coisa assim, e aí gerou um ser híbrido, tinha uma fome enorme, e aí acabou que ele gostava de comer carne humana, e aí, por conta na época de a ilha de Creta ter supremacia, ele impôs como se fosse um tributo à cidade de Atenas, que todo ano tinha que ser mandados para lá um certo número de virgens, lá 15 ou 20, não lembro exatamente, para servir de comida para o Minotauro. Então, daí que vem o Perseu, que é o ateniense, que vai para lá na ilha de Creta para tentar resolver esse problema para a cidade dele. E lá ele, antes de entrar no labirinto, ele recebe da filha do rei, chamada de Ariadne, um novelo de lã, e daí ele poder ir desfazendo à medida que ele fosse entrando, e o resto da história a gente já conhece. Bom, em síntese seria isso sobre a álgebra booleana. Deixa eu só ver se eu consigo achar com facilidade uma coisa interessante aqui. Uma curiosidade aqui, né? Eu falei que em um dado momento lá o Shannon e o Turing, eles trocaram figurinhas, né? Teve um único momento em que eles se encontraram realmente de forma física, né? Se encontraram lá nos Estados Unidos quando o Turing foi fazer uma visita lá por conta da máquina para decodificar os códigos da Enigma, e foi repassar essa informação para os americanos para tentar eles construírem lá também uma réplica e daí ajudar no esforço de guerra. E aqui a gente tem uma carta, né, dele endereçada ao Shannon, né? Só que aqui já tem para depois, né? Em 53, já depois da guerra, que ele fala o seguinte, né? Ao senhor Claude Shannon, né? Estudos sobre autômatos, Universidade de Princeton. E aí ele diz: prezado Shannon, muito obrigado por seu convite, né, para contribuir no seu volume. Infelizmente, eu tenho estado trabalhando em algo completamente diferente pelos últimos 2 anos, a saber, né, a matemática dos formogêneses. No entanto, eu espero poder voltar à área de cibernética muito brevemente. Eu receio, portanto, que eu não tenha nada o qual eu poderia oferecer ao senhor. Eu estou enviando ao senhor uma cópia de um artigo sobre morfogênese. Pode ser que isso possivelmente tenha algum interesse para o senhor. Aí, infelizmente, esse encontro físico do Turing com o Shannon não foi registrado, então não se sabe exatamente o teor das discussões, o que fizeram. Deve ter sido conversa ultra secreta e daí não foi registrado, ou se foi registrado, simplesmente depois teve uma queima de arquivo, né?